Então, bem-vindo aqui à tela do Kahoot, ok? O Kahoot é um aplicativo, você vai entrar lá na loja de aplicativos, baixar o Kahoot, ele é gratuito, mas ele possui uma versão paga que você tem mais recursos, tá? Neste caso aqui, para ficar mais fácil, para que a gente possa trabalhar, nós vamos usar a versão gratuita, tá? Muito simples, muito equivalente, tá? Só para a gente identificar, aqui na parte inicial a gente já tem algumas questões, algumas coisas aqui, tá? Vale lembrar que algumas dessas atividades, elas podem ser usadas, outras não, você precisa pagar. Eu tenho aqui também uma parte aqui, o Clube do Imperador e a turma Ahu, né, que foram já atividades que eu fiz com algumas salas. E nós vamos criar uma do começo, tá bom? Para criar, eu vou na parte de criar, no sinalzinho de mais, aqui na barrinha de funções, tá? Então eu dou um toque na tela, tá? E a gente passa para essa segunda tela. Nessa segunda tela, eu tenho aqui algumas questões básicas que eu posso colocar. Então eu tenho aqui, adicionar uma imagem de capa, inserir o título, o tema e o público. Tema, tá? Já vou avisar para você. Você clicando em tema, ele te dá vários temas, mas alguns temas podem ser pagos, tá? E alguns são gratuitos. Eu vou usar aqui a função standard, que é isso daqui não muda muita coisa na nossa interface, tá bom? Então, vou com ele aqui, vou aqui no X, fecho, tá? Então tá aqui, ó, standard, e no título é o que eu vou colocar. Então aqui no título eu vou colocar aqui o título baseando naquilo que eu quero do meu aluno. Isso é bastante importante você fizer isso. Se você vai preparar uma atividade de competição, você pode colocar um número, como você pode também criar uma avaliação. É perfeitamente possível você criar uma avaliação no Kahoot no formato de competição. Claro que isso depende muito, porque às vezes você pode constranger aquele aluno que perdeu, ou alguma coisa assim, ou você pode também, você tem a opção de mandar, ele pode fazer isso durante um outro horário qualquer, e aí e criar, ou simplesmente, que eu acho que é o que vale muito a pena, para você usar como uma revisão. Então você quer fazer uma revisão do conteúdo, usa o Kahoot. Você quer fazer quer aplicar no conteúdo novo, então, ó, pessoal, vamos lá. Capítulo 2 da apostila, eu quero que vocês estudem em casa, que a semana que vem, na próxima aula, a gente vai fazer uma competição sobre o capítulo 2. E aí você trabalhar esses conceitos, né, do capítulo 2 em forma de uma atividade dinâmica. Então, permite fazer tudo isso. Nosso caso aqui começa um teste, tá? Vou inventar um nome aqui comum. Eu vou colocar lá super história, tá? Coloquei aqui um nome bem aleatório, dou um ok aqui, pronto, já tenho o título. Quero colocar uma imagem, tá? Quando eu clico ali para colocar a imagem, eu tenho a opção colar, galeria, desenhar e câmera. Câmera, você pode tirar uma foto da sala. Se vocês olharem lá atrás, no comecinho do vídeo, tinha lá a foto da sala do 7º ano, foi uma sala que eu trabalhei essa atividade com eles. Mas você pode também colocar, desenhar, pode na galeria colocar uma imagem, que você já tenha essa imagem salva, ok? Como você pode usar a biblioteca de imagem do Kahoot, que é o que eu vou usar. Então eu tenho aqui biblioteca de imagens, vou usar aqui história, e vou pegar aqui este Apache, aqui, esse índio Apache. Percebe que a imagem é muito grande, vou pôr aqui no recortar, tá? E vou dimensionar aqui a imagem que eu quero usar. Coloco no salvar, salvei, tá aqui a imagem, tá? Texto alternativo, se você quiser colocar uma legenda caso a imagem não apareça, não é obrigatório, pode deixar em branco. Clica aqui novamente no salvar, ele vai voltar, tcharam, temos lá então super história, a imagem ali que eu coloquei, e a visibilidade, tá? Visibilidade, ela pode ser somente eu como público. Por que somente eu e público?
Público, quando você vai jogar com os alunos. E somente eu, quando você quer encerrar, você não quer que mais ninguém tenha acesso depois que acabar a atividade, tá? Então, coloca lá no público, que nós vamos jogar com os alunos, e aí no seu canto direito, aqui embaixo, você tem lá um botãozinho, adicionar pergunta. E aí vamos começar isso daqui. Bom, tem a opção de colocar ou apresentar informações, não vou passar por isso por enquanto, tá? Nós já vamos direto para o nosso objetivo, que é criar a nossa competição, o nosso revisório, enfim, aquilo da maneira como a gente vai usar. Nós podemos colocar o teste de conhecimento baseado no quiz ou verdadeiro ou falso. Outra coisa, tanto no quiz como verdadeiro ou falso, você pode usar para as crianças em qualquer fase escolar. Basta você direcionar como você quer trabalhar e o que você quer trabalhar com os alunos. Então, se for uma revisão, explica para o aluno, né, fala para ele, se você quiser pedir para ele já estudar, fala, nós vamos fazer uma revisão de tal matéria, ou então você chega e fala assim, hoje nós vamos fazer uma revisão. E aí o aluno pensa, que chato, né, não sei o que lá. Não, aí você entra com o jogo, e aí eles pré-entende-se que aquilo que ele lembrar, ele vai participar. Você não precisa necessariamente preparar o aluno para aquela atividade. Tá? Para entender que ele já tem esse conhecimento que foi adquirido ao longo do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Tá? Então, tudo você tem que pensar de acordo com o seu objetivo. Tá? Temos aqui, então, quiz e verdadeiro ou falso. Vou optar pelo quiz. Então, nós vamos começar com um quiz. Tcharam! Chegamos aqui. Primeiras coisas, vamos ajustar aqui alguns padrões. Aqui, do seu lado esquerdo, em roxo, você está vendo ali 20S e um reloginho. É o tempo que a pergunta vai aparecer para o aluno. Ela vai ficar 20 segundos. Tá? Isso pode variar. Se eu clicar aqui no 20 segundos, eu posso colocar de 5 a 240 segundos. Eu não trabalho com mais de 30 segundos. Eu sempre coloco entre 20 e 30 segundos. De novo, vai do que você pensa em fazer com os alunos. Se você vai trabalhar de fato ali, só como um momento de descontração, uma competição, você pode deixar ali entre 20 e 30 segundos. Se você está fazendo um revisório e é individual, não é em grupo nem nada, você pode aumentar para 60 segundos, 90 segundos, aí varia, tá? Eu costumo fazer 30 segundos, tá? E quando é uma coisa mais rapidinho, um texto menorzinho, alguma coisa assim, 20 segundos. Mas em geral, tá? É um tempo legal. Se tiver um texto maior, se você for colocar um texto maior, aí você aumenta o tempo para o aluno, tá? Sempre pensando não em você, mas pensando no seu aluno, de como ele vai ver e como ele vai interagir com isso. Em geral, adolescentes e crianças, elas pensam rápido, então não adianta você ficar colocando tempo muito extenso e nem curto demais, porque curto demais é um problema e extenso demais não ajuda muito. Então, o conselho que eu dou, 20, 30 a no máximo 60 segundos, tá? Neste caso aqui, vou colocar aqui 30 segundos, vou colocar no pronto, determinei. Toque aqui para adicionar a pergunta. Então, vou colocar a primeira pergunta. Quem descobriu o Brasil? Certo? Vamos lá. Perdão. Quem descobriu o Brasil? Como eu estou falando do Brasil, eu venho aqui no adicionar uma mídia e posso, se eu quiser, não é obrigatório, colocar imagens, onde eu posso colocar do banco de dados, galeria, desenhar ou câmera. Posso colocar GIFs e posso colocar vídeos, tá? Inclusive colocar vídeo do YouTube. Que você pode até passar um vídeo, aí entra aquele macete dos segundos. Você pode colocar um vídeo, detalhe, um videozinho que passe
curto, bem curto, mostra alguma coisa, vem a pergunta e depois a resposta, tá? Como eu coloquei lá, quem descobriu o Brasil, ele já me dá as palavras-chave. Então eu vou colocar aqui Brasil e ele vai aparecer aqui. Bom, cara, Brasil você vai usar aquilo que você acha legal. Normalmente, tá, o banco de dados ali dos GIF animados se refere muito à questão de Copa do Mundo, de jogadores e tal, tudo mais. Vou colocar essa bandeira balançando aqui. Vou no salvar, tá? Créditos e texto alternativo, pode deixar em branco. Venho no salvar. Tá lá nossa bandeira balançando. E a pergunta: quem descobriu o Brasil? Bom, eu tenho que colocar obrigatoriamente duas perguntas. Aqui, no caso, o que está em vermelho e o que está em azul. E posso, se eu quiser, colocar mais alternativas, que aí eu posso acrescentar o amarelo e o verde. Ok? Então, duas são obrigatórias. 4 é opcional. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui Pedro de Alcântara. Certo? Aqui eu vou colocar Pedro Henrique. Ok? E aqui no amarelo vou colocar Pedro Álvares Cabral. E aí eu marco como resposta correta. Ok? Apareceu ali no cantinho ali, um Vzinho, tá? Detalhe, tudo que você vai escrevendo tem um número aqui, ó, que está, ele mostra a quantidade que eu posso colocar. Ele já vai te dar 2 avisos. Primeiro aviso, e quando recomendamos criar respostas curtas para garantir melhor experiência do jogo. Então, tá? Toma cuidado com essa quantidade de coisa na hora da resposta. E quando você chegar no fim, ele te dá uma outra mensagem lá. Ops, você chegou ao limite de caracteres. Então, você tem que procurar ser muito sucinto. Na pergunta, de repente, é bom você colocar mais uma pergunta maior, né, assim, com um texto maior, e aí na resposta, uma resposta mais objetiva, tá bom? Bom, Pedro Álvares Cabral, tá? Resposta correta, dou um ok. E vou colocar mais uma aí para a gente poder fechar esse ciclo aqui. Vou colocar Pedro Álvares Mendonça, tá? E dou um ok. Então percebe que eu já tenho aqui, para mim, isso daqui é na minha tela, não é na tela do aluno. Quem descobriu o Brasil e tá ali marcando o pontinho verde ali, o vistinho com fundo verde e branco, indicando que é Pedro Álvares Cabral. Terminei a pergunta, passo para a próxima pergunta. Vou fazer um outro quiz aqui também, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Vou colocar aqui uma imagem agora. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Botar aqui, que aí fica mais fácil. Antes de eu pôr a imagem, eu vou pôr a pergunta. Então, como se escreve raposa em inglês? Ó, percebe que a primeira eu fiz de português. Perdão, a primeira eu fiz de história. Agora eu fiz uma pergunta em inglês, para você ver que dá para usar em qualquer disciplina, tá? Então vou colocar aqui como se escreve raposa. Agora sim vou colocar uma imagem, tá? Vou procurar aqui em animais. Vou tentar achar uma raposa aqui, eu acho que eu não vou encontrar. Então vou procurar aqui no GIF animado. Nos GIFs provavelmente deve aparecer alguma coisa aí. GIF. Aqui, ó, raposa. Vamos ver se ele vai me dar uma raposa animadinha aí. É que eu acho que ele vai pegar meio que a raposa lá do... ele vai dar uns lobos aqui e tal.
Eu vou... aqui, ó. Tá? Toma cuidado para que na imagem não tenha lá a resposta da sua pergunta, tá? Pus aqui, salvei. Tá aparecendo a raposinha aqui. Então, raposa em inglês, todos nós sabemos que nós somos craques em inglês, que é fox. Certo? Já marca aqui a primeira, fox. Opa. Fox. Tá? Vou aqui na segunda, tá? Quantidade de caracteres que eu posso usar. No máximo, 75 caracteres, tá? De novo, procurem ser bem objetivos. Vamos colocar aqui cat. E agora eu vou usar só 3. Dog. Tá? Então percebe que nessa daqui eu vou colocar 3. 20 segundos. Tá? Não vou mexer no tempo. Coloco aqui no mais. Agora eu vou no verdadeiro ou falso. Tá? Verdadeiro ou falso. Tá? No verdadeiro ou falso eu não quero colocar nenhuma imagem. Eu quero só vir no texto. Também. Tá? Então eu vou colocar aqui verdadeiro ou falso. Para misturar. Eita. Para mudar aqui. Para conseguir a cor laranja é necessário misturar a cor vermelha e amarela. Para conseguir a cor laranja, é necessário misturar a cor vermelha e amarela. Disciplina de artes, tá? E aí você pode colocar aqui verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, você marca aqui, tá? Não é possível editar respostas de verdadeiro ou falso. Então sempre vai... A pergunta você pode editar. A resposta sempre vai ser verdadeiro ou falso, tá bom? Então, verdadeiro, tá? E falso tá ali já como o errado. Ok? Vamos fazer mais uma. Vamos colocar aqui matemática. Então, posso colocar de novo uma imagem, até uma imagem, né, de uma equação, de alguma coisa. Posso ter essa imagem, posso tirar a foto, ir lá e buscar a foto, né? Mas vamos lá. A raiz quadrada de 81 é... Então vamos lá. E aqui eu vou colocar o resultado. Raiz quadrada de 81, todo mundo sabe que é 18. Né? Então eu vou colocar aqui 18. Não, não é 18. Vou colocar aqui 23. Não é 23. Vou colocar aqui 8. Não é 8. A raiz quadrada de 81, eu tenho certeza que todo mundo sabe que é 9. Marco aqui, resolvido a minha situação. Certo? Posso até colocar aqui, vamos ver se tem um GIF aqui animado. Por que eu falo dos GIFs, tá? Os alunos gostam muito dessas imagenzinhas. Eles piram nisso daí. Então você coloca ali alguma coisa aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, tem as figurinhas aqui, tá? Eles gostam, tá? Quando você coloca essas imagenzinhas aí, eles ficam ali mais, né, tal. Como você pode também criar uma imagem, no caso aqui de matemática, é uma raiz quadrada e tal. Bom, temos aqui, finalizei. Bom, como o aluno pode de repente fazer uma continha de cabeça rápida, posso aumentar aqui para 30 segundos, tá? Não tem problema nenhum. Coloco no mais,
tá bom? E aí eu vou escolher o que eu quero. Vou pegar aqui a última. Antes disso aqui, quantas perguntas eu posso colocar? Cara, você pode colocar muitas perguntas. O que você tem que ter em mente é que tem o tempo de resposta, tá? E tem algumas animações que o programa ele faz, então tudo isso leva tempo, então você vai programar isso baseado no seu tempo. Para uma aula, tá? Um tempo, uma quantidade legal de perguntas, que varia muito da pergunta, eu coloco ali entre 15 até 25 perguntas, tá? Para uma aula dá legal, ok? Se for 2 aulas, você pode até fazer mais, né? Porque você tem aquela interação que você vai fazer com o aluno e tal. Então, essa questão de quantas perguntas você vai fazendo o teste, mais ou menos, para você conseguir concluir aí, né? Mas, em média, para uma aula, tá? Com o 7º ano, que foi a última sala que eu usei, eu gastei aí, mas acho que foram 16 perguntas, 16 a 17 perguntas para uma aula, isso interagindo também com eles ali, tal, né? Uma aula de 45 minutos aí. Bom, vamos colocar aqui um verdadeiro ou falso, tá? Bom, vamos lá, verdadeiro ou falso, vamos colocar aí... talheres é o plural de talher. Então, talheres é o plural de talher. Gente, desculpa, eu estou bem aleatório mesmo, só para vocês entenderem que dá para usar em todas as disciplinas, tá? Verdadeiro ou falso? Vamos lá no verdadeiro, tá? Bom, 5 perguntas, terminei, tudo ok. E agora, o que eu faço? Posso criar mais? Posso, mas terminei. Cheguei aqui no ponto de partida e agora eu quero finalizar. 3 pontinhos, tem a opção aqui, ó, visualizar, duplicar perguntas, excluir e alterar pontos. Ah, calma lá. Pontos? Sim. Os pontos, tá? É o que o aluno vai ganhar por pergunta. Então, exemplo, vou voltar aqui na da raposa. Ó, eu quero que essa daqui, como ela é mais difícil, eu vou colocar aqui o ponto, eu vou dar 2.000 pontos. As demais, eu vou deixar como 1.000, porque afinal de contas, são mais fáceis, tá? Então, isso é você que vai determinar, tá? Uma dica que eu dou para vocês é você não deixar todas as questões com a mesma pontuação. Você pode até deixar com a mesma pontuação, não tem problema nenhum. Mas você pode ir intercalando as pontuações para você dar aquela chance de virada. Por exemplo, uma pergunta mais difícil, que às vezes assim, o aluno vem acertando todas porque são fáceis. Aí uma mais difícil, você coloca mais ponto, porque às vezes aquele aluno que está perdendo ali na competição, ele sabe aquela difícil, ele acerta e dá um up ali nos pontos dele, ele fala, poxa, acertei uma que vale mais, tal. Assim, você dá toda essa dinâmica. Mas aí varia do objetivo, sempre o foco é o objetivo. Uma competição, revisar o conteúdo, se for revisar o conteúdo, tá? O ideal, tudo 1.000, tudo 2.000, aí, tá? Fica a critério de vocês, tá? Terminei, vem aqui nessa setinha aqui para baixo, tá? Vou voltar lá para você ver aqui. Eu quero, ó, tá aqui o meu Kahoot criado. Super História, as perguntas aqui, no caso são 5 perguntas. Se eu quiser colocar uma outra, vou de novo lá no adicionar pergunta e posso acrescentar uma pergunta. Ah, vou colocar um aqui. Não quero, vou colocar mais uma. Ah, vamos colocar mais uma aqui. Vou pegar aqui de novo aqui um favoritos, tá? Salvar. E aí coloco a imagem acima é com um conjunto de imagens
um conjunto de pirâmide. Vou pôr aqui já como certo. Ou então um conjunto de montanhas, tá? E marco aqui, ok? Terminei aqui, tem essa setinha aqui na linha ali dos 20 segundos, tem uma setinha indicando para baixo ali, eu vou clicar nela e a gente volta. Finalizei aqui, tá? Tá tudo ok? Venho no botãozinho salvar, ele vai aparecer para mim aqui, olha lá, já dando indicativo. Você vê que na que eu usei aqui, foi antes das séries, tá lá, 17 perguntas, tá? Aí eu tenho 6 perguntas e mais 6 perguntas, ok? Bom, terminei aqui, agora nós vamos para valer. Como que eu faço? Eu tenho aqui as 3, eu posso entrar em qualquer uma das 3. Eu quero o Super Story, então vou clicar nele, quando eu clico nele, aparece assim, né, o meu usuário aqui, que é Rubentley, tá? Descrição, estrelinhas, tal, tudo. E o iniciar. Dica: peçam para os alunos terem o aplicativo no celular. Ok? Precisa ter o aplicativo no celular? Não. Dá para você abrir só com leitor de código de barra. Só que nem todo celular faz a leitura do código de barra. E os celulares mais modernos, sim, mas tem celulares intermediários ou celulares mais antigos que não fazem leitura do código daquele QR Code. Então, peça para o aluno instalar. Se você for fazer individualmente, cada aluno por si, cada aluno deve ter um celular e o seu aplicativo. Eu faço por equipe, então eu divido eles em 4 ou 5 equipes, tá? E aí fica um celular por equipe. Se você for fazer individual, cada um precisa ter o seu celular, tá bom? Isso é você que vai definir. Clica no botão iniciar e aí tem lá a opção jogo ao vivo ou um jogador, tá? Nós vamos usar o jogo ao vivo, que é uma opção, tá? É uma opção da aula interativa. Então, clico aqui no jogo ao vivo, ele vai processar um pouquinho e vai criar a interface, tá? Então, aguarde um minutinho, tá? Legal. Bom, eu tenho o modo clássico e o modo equipe. Modo equipe, tá? Você vai escolher cada um numa equipe com seu celular, ou você pode colocar o que eu costumo utilizar, tá? Equipe em dispositivos compartilhados. Aí você vai falar, tá, percebe que aqui no equipe em dispositivos pessoais tem uma estrelinha. Significa que você vai ter que pagar para usar nessa modalidade. Então não tem como. Você pode utilizar lá, tá? Equipes em dispositivos compartilhados. Então você formou um grupo de 4 pessoas, a cada 4 pessoas, um celular com o Kahoot instalado, ok? Podemos também usar o modo clássico, tá? No modo clássico aqui, ele já vem e aí cada aluno é que abre o seu, tá bom? E aí isso daí depende muito aí de vocês, ok? Bom, vou fechar aqui que eu não vou utilizar no outro. Deseja sair? Sim. Tá. Eu vou aqui no iniciar, eu vou utilizar aqui no jogo ao vivo de novo, só que eu vou colocar naquele de equipe, tá? De novo, modo clássico, cada um com seu celular, modo equipe, tá? Que é o que eu vou utilizar, sempre a opção equipes em dispositivos compartilhados. Inclusive, você, né, aqui, se for uma competição, um negócio, você pode usar esse. Se for para você quer avaliar o aluno, alguma coisa, aí usa o modo anterior lá, tá? Coloca aqui no iniciar, ele vai carregar o PIN, tá? Ele vai carregar o PIN, olha lá o PIN, 4844116.
Ele pode digitar isso no celular dele ou ele pode fazer a leitura do código de barra, tá? A partir de agora, eu vou colocar aí, junto com essa imagem, tá? Vou colocar a tela do aluno, como é que ele enxerga a competição. Então eu vou abrir no celular e vou projetar para vocês, para que vocês possam ver. Bom, estamos aqui, tá? Então você está vendo aí exatamente como o aluno enxerga, tá? O que ele vai fazer mesmo? Ele tem que entrar. Então você vai instruir ele e falar, ó, vai lá no entrar. Então cliquei no entrar. Você tem a opção do PIN, que você pode digitar 484116, inserir. Ou você pode pôr no leitor de código de barra. Que você vem aqui, ó, ele vai fazer a leitura. Ó, já fez a leitura. E ele vai entrar. E isso se o aluno tiver um celular desse mais moderno que faz a leitura do código de barra, perdão, do QR Code. Tem alguns aplicativos, tá? Tem aplicativos de terceiros, você pode pedir para o aluno instalar. Só que de verdade, para não confundir, você pode simplesmente pedir para ele digitar, que aí resolve o problema. Vou mostrar para você. Vou sair aqui, vou de novo no entrar, tá? E aí nós temos aqui o código, tá? Vou pôr aqui, inserir o PIN, tá? Vamos lá. Ele vai entrar com o PIN, digitou o código, entrou ali no PIN. Vamos lá. Nome da equipe. Cada equipe pode colocar seu nome. Deixe eles criarem o nome que eles quiserem, eles vão criar uns nomes bem absurdos, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. A primeira equipe é a equipe... vencedores. Vamos lá. Bom, cadê o nome das pessoas, o apelido dele? Então vou colocar aqui o Carlinhos, Pedrinho e Maria. E a Maria, tá? Ah, tem 4 elementos. Põe aqui, adicionar outro. Coloca aqui a Ana. Então tem aqui. Tudo pronto para participar. Olha lá o que apareceu na tela do professor. A equipe vencedores, que é composta do Carlinhos, do Pedrinho, da Maria e da Ana, tá? Se tiver 5 equipes, vai aparecer para você 5 equipes, tá? Aqui para o aluno está aparecendo lá. Atenção, confira o seu nome na tela, ok? Vamos lá. No seu iPad, você vai clicar iniciar. E para o aluno, olha lá como está no aluno lá. Prepare-se. Está carregando para você, para o aluno está lá. Pergunta 1. Vamos lá. Apareceu lá. Quem descobriu o Brasil? Tempo. 30 segundos para responder. Na tela do aluno está aparecendo as cores e os símbolos. Qual que é a resposta correta? Pedro de Alcântara? Não. Pedro Álvares Cabral? Sim. Pedro Álvares Cabral, clico aqui, tá? Lembra, tá? Um detalhe importante. Você viu que para o aluno ficou 696, mas a pontuação era 1000. 1000 ele só ganha se ele responder imediatamente. Quanto mais tempo ele demora, ele vai perdendo a pontuação, tá? Então começa com 1000, se ele demora para achar a resposta, essa pontuação vai diminuindo. Quanto mais rápido, mais pontos. Quanto menos tempo, mais ponto. Se eu demoro muito para responder, eu vou ganhar menos ponto, ok? Na sua tela tá lá. Ele vai te dar o percentual de quantas pessoas acertaram e quais alternativas foram marcadas. Nós temos uma equipe, só está mostrando 1 no laranja, Pedro Álvares Cabral, que é a resposta correta, ok? Aí você vai lá no botão avançar, você que controla o tempo do jogo, tá? Avançar.
Pontuação. Tcharam! Então, os vencedores estão liderando esta competição. Avançar novamente. Vem um quiz agora, em 2 de 6. Como se escreve raposa em inglês? Tá lá, tá vendo que você tá vendo o celular dele. Raposa, aí fica aquela briga e tal, não sei o que lá. Vou chutar, dog. Né? Vou lá no dog. Tcharam! Incorreto. Sequência de resposta perdida. Tá? E aí, você avança novamente. Tá? Bom, ninguém pontuou, permaneceu a mesma pontuação, avançar. Tá? Para conseguir a cor laranja, é necessário misturar a cor vermelha e amarela. Vamos lá? Tchururum. Verdadeiro ou falso? Aí, e agora? O que vai ser? Verdadeiro. Tá? Olha lá a pontuação. Como eu fui mais rápido na hora de clicar o verdadeiro, eu consegui 922 pontos. Tá? Professor avança, ele vai somar, agora ele somou aquele ponto que ele já tinha com aquilo que ele ganhou. E aí, quando, é bem legal, assim, dá uma animação legal, quando a equipe está lá embaixo e sobe para a primeira, aí mostra ela subindo ou ela descendo, né? Ela tem toda uma interação aqui, ok? Vamos avançar para a próxima, agora é um quiz. Nosso sapinho, vamos lá. A raiz quadrada de 81 é, vamos lá, todo mundo, vamos acertar, vai, 9. Ó, vamos lá, 9. Valia 1000, como ele foi mais rápido, 967, tá? E aí, já vai mostrando para ele, aqui embaixo tá lá, vencedores, 25 e 85, né? Ou 2.000 e 2.585. O professor avança, subiu a pontuação dele, avançar novamente. Estamos na penúltima pergunta, talheres, lá, parará, pururum, e agora vamos lá. Lembra que eu coloquei muito rápido, a pergunta tá lá em cima, e aqui, eu não sei, eu vou demorar um pouco, tá? Só para vocês poderem entender, ó, o tempo tá correndo, tá tocando a musiquinha, e o tempo tá correndo, tchururu, 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 certo? Tá quase acabando, vamos lá, ó, tá vendo? A minha pontuação, que era 1000, foi só de 642, porque eu demorei para responder, tá? E aí, vamos avançar. Última pergunta. Ele já vai te dar um bônus, que você deu você atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Então, todo o esforço que o aluno faz em procurar acertar várias questões corretas, também acaba sendo meio que um prêmiozinho para ele, ali ele dá um incentivo. Como aqui o Vencedores, olha lá, ele tá com a chaminha, então, o Vencedores está apavorando, aí já acertou 3 diretas, né? E aí, você vai dando aquela aguçada no aluno ali. Vamos para o avançar. Última pergunta, 6 de 6. A imagem acima é... Tcharam! Apareceu a imagem, e aí vamos lá responder bem rápido, pra gente... vou demorar mais ou menos ali, 3, pururum, piririm, pororó. Coloquei aqui, 855, tá? E aí, vamos ver aqui no avançar, super pódio. Aí ele vai colocar terceiro lugar. Vamos lá. Segundo lugar. E o primeiro lugar, tá? Dá para você ver na sua tela quem é o primeiro lugar, os vencedores. E para o aluno aparece uma tela lá que você pode, inclusive o aluno, ele pode compartilhar, tá? Ele pode compartilhar no Stories dele, ele pode compartilhar no WhatsApp e ele pode salvar. Tá? Então ele pode mandar até para a mamãe dele lá, mãe, ganhei a competição na escola, né? E tal. Ou, como eles costumam fazer, manda pro Stories e aí, né, coloca lá no Stories dele lá, e aí ele fala assim, nossa, ganhei em primeiro lugar, eu ganhei o desafio do professor tal, né? Pode pedir lá pro aluno marcar o Colégio Emília Marim, para dar uma publicidade ali e tal, então você já faz esse meio de campo aí, ok? Pessoal, é isso, tá? Ele ainda te dá aqui as respostas que foram erradas, os percentuais de acertos e tudo mais, quem acertou, quem errou e tal.
E se você quiser jogar de novo, você põe aqui de novo. Como você pode ir no X e ele volta para a tela aqui onde te dá os resultados aqui, tudo bonitinho, tá? E aí você vem no X aqui novamente, encerra, e se você quiser criar outros, você também pode criar, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês aí, e qualquer dúvida, manda um WhatsApp, ou se me ver na escola, pode me perguntar, tá bom? Um abraço para vocês.